Então, galera, dando continuidade aqui à nossa matéria, né, intervalos, e como eu já falei anteriormente, eu estou subdividindo, né, as aulas, porque por se tratar de uma matéria bem extensa, então eu estou subdividindo por tópicos, né? E nessa aula nós vamos trabalhar inversão de intervalos. Vindo aqui para a tela, vamos ler juntos. Inverter o intervalo consiste em trocar as posições das notas, isto é, passar a nota mais grave uma oitava acima ou a nota mais aguda, no caso, uma oitava abaixo. Perfeito? Então, assim, antes de nós entrarmos, propriamente dito, nessa matéria, o procedimento ele é muito parecido, né? Ele é bem parecido com o que nós fizemos na classificação de intervalo composto, que eu tinha lá o intervalo composto, e eu fazia exatamente isso, né? Eu pegava a nota mais aguda, colocava uma oitava abaixo, ou pegava a mais grave, colocava uma oitava acima. Para quê? Para me formar um intervalo simples, né? Classificar esse intervalo simples e, consequentemente, achar também a classificação do intervalo composto. No caso aqui, e a gente vai ver isso aí eu vou repetir outras vezes, mas nós só invertemos os intervalos simples. Nós não fazemos inversão de intervalo composto, só invertemos intervalo simples. Então, quando eu faço esse procedimento, o que acontece? Eu ultrapasso a outra nota. Se eu tenho duas notas aqui na tela lá, eu tenho Sol, Mi, né? O Sol da segunda linha da pauta, na clave de Sol, e o Mi da quarta linha da pauta. Então, se eu pegar o Sol, que é a mais grave, e jogar uma oitava acima, tá aqui. Se eu pegar o Sol, que é a mais grave, e jogar uma oitava acima, o que vai acontecer? Eu vou ultrapassar a outra nota. Se eu pegasse o Mi, que é a mais aguda, e jogasse a oitava abaixo, eu também vou ultrapassar a outra nota. E isso consiste exatamente na inversão. Na inversão. Inverter é isso. É você ultrapassar a outra nota, oitavando uma das duas. Se eu oitavar a mais grave, oitavo coloco para cima. Se eu oitavar a mais aguda, coloco ela para baixo. Então vamos visualizar aqui comigo aqui. Eu tenho Sol, Mi, repetindo, que é uma sexta. Então, no primeiro exemplo aqui, eu peguei o Sol, que é a primeira nota, que é a mais grave, e coloquei uma oitava acima. Então tá aqui, ó. Sol uma oitava acima, né? Era o Sol da segunda linha da pauta, oitavando acima ficou o Sol do primeiro espaço suplementar superior. Então era o Sol 3, coloquei Sol 4. E o Mi eu repeti, porque na verdade eu só vou mexer em uma das notas. No caso aqui eu escolhi a primeira nota, que é a mais grave. Então coloquei para cima, repeti o Mi, tá aqui. O resultado foi uma terça. Então aqui eu tenho uma sexta maior, e o resultado foi uma terça menor. Também irei falar disso mais adiante em relação à classificação. No segundo exemplo aqui, que é o mesmo intervalo aqui, o resultado, vocês podem observar, mas está em outra oitava. Por que está em outra oitava? Porque ao invés de eu colocar a mais grave uma oitava acima, eu coloquei a mais aguda oitava abaixo. Então eu repeti o Sol 3, que é o Sol da segunda linha, né? Peguei esse Mi 4 aqui, que é o Mi do quarto espaço da pauta, coloquei para baixo. Então ficou aqui Sol, Mi também. Tá ok? Aqui eu estou falando especificamente de inversão de intervalo melódico. Uma coisa muito importante é a seguinte: reparem que a posição do intervalo dado aqui, da minha referência, ele está ascendente. E quando eu inverto, ele fica descendente. Então isso acaba sendo também uma prova real de que eu inverti o intervalo corretamente. Quando o intervalo for melódico, sempre vai mudar a posição desse intervalo. Se ele era ascendente, vai ficar descendente. O segundo exemplo aqui, eu tenho Sol, Dó descendente, ó, uma quinta justa. No primeiro exemplo aqui, o que eu fiz? Eu peguei a nota mais aguda, que é o Sol 3, botei para baixo, Sol 2 e repeti o Dó. Então veja que ele era descendente, ficou ascendente. Uma quinta justa que virou uma quarta justa. Repetindo, estarei trabalhando isso posteriormente. No segundo exemplo aqui, eu fiz ao contrário. Ao invés de colocar a mais aguda uma oitava abaixo, coloquei a mais grave uma oitava acima e deu o mesmo resultado, Sol, Dó, uma quarta justa. Aqui eu tenho, dizendo aqui, na inversão do intervalo melódico, a sequência das notas não se altera.
Então, a sequência que fala é o quê? Justamente essa sequência melódica, essa sequência sucessiva, né? Voltando aqui em cima, ó. Sol, Mi. Eu tenho aqui, quando eu inverto, permanece Sol, Mi. Sol, Mi. Certo? O que muda é a posição. Vamos lá, seguindo. A primeira nota do intervalo original continua sendo a mesma do intervalo invertido. Então, você mantém essa ordem sucessiva das notas, tá? Estamos falando de inversão do intervalo melódico, né? Se a ordem das notas for alterada, a inversão não estará correta. Aqui cabe até uma notificação, né? Em relação ao livro da Maria Prioli. Na Maria Prioli, ela tem exemplos de inversão de intervalos onde a posição das notas foram alteradas. Então, não estão 100% corretas. Na verdade, assim, o livro da Maria Prioli, na minha concepção, é um excelente livro, sendo que é um livro que nunca foi corrigido, nunca foi atualizado, nunca foi. Eu tinha uma versão de 58, 1958, né, uma edição, melhor dizendo, e quando eu comparo com a de hoje, não tem diferença alguma, infelizmente, né? Não sei por que um livro que vendeu tanto no Brasil nunca fizeram nada por ele, assim, nesse sentido, assim, de correção, né, de atualização, enfim. Mas é isso. Aqui, ó, na inversão, o intervalo ascendente se torna descendente e vice-versa. Foi aquilo que eu falei em relação à posição das notas. Tá ok? Inversão de intervalo harmônico. É a mesma coisa, gente. É o mesmo conceito de você colocar a nota mais grave em oitava acima ou a mais aguda em oitava abaixo. Só que na inversão ele permanece harmônico. Beleza? Olha aqui o primeiro intervalo aqui, ó, o intervalo original, né? Eu tenho o Mi3 e o Dó4. O Mi da primeira linha da pauta, na clave de Sol, e o Dó do terceiro espaço. Na primeira inversão, eu repito o Dó, né, que é a mais aguda, peguei o Mi e coloquei uma oitava acima. O resultado foi esse aqui, a terça. Era uma sexta que virou uma terça. No segundo exemplo da inversão, eu repito a mais grave, o Mi, pego o Dó, que é mais agudo, e coloco abaixo. Também tem o mesmo resultado, mas em outra oitava, porque eu escolhi a outra nota para inverter. Beleza? Então, inversão é isso. É você simplesmente pegar a mais aguda, colocar uma oitava abaixo, ou a mais grave, colocar uma oitava acima. É isso. Tá ok? Quando for melódico, você mantém a mesma ordem sucessiva, né? Vamos lá. Continuando aqui. Vou lendo e explicando. Ao inverter os intervalos, eles se transformam da seguinte maneira. Então, aqui é uma regrinha matemática para você já saber o número do próximo intervalo. Então, por exemplo, o intervalo de segunda se transforma em sétima. O intervalo de terça, em sexta. De quarta, em quinta. De quinta, em quarta, e assim por diante. Qual é o lance aqui? O lance aqui é você subtrair 9 pelo intervalo que você está invertendo, do seu intervalo original. Vamos lá, vamos daqui para cima. Exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma sexta. 9 menos 6, 3. Perfeito? Aqui eu tenho uma quinta. 9 menos 5, 4. Sempre vai ser assim. Aqui no exemplo harmônico aqui eu tenho uma sexta. 9 menos 6, 3. Então veja que o resultado do intervalo vai ser a subtração por 9. Perfeito? Outra coisa também é isso aqui, ó. Quando se inverte um intervalo, resulta também o seguinte: os maiores se tornam menores, os menores se tornam maiores, os aumentados diminutos, os diminutos aumentados e os justos permanecem justos. Sempre vai ser assim. Isso vai servir como uma prova real. Voltando aqui para cima, ó, uma sexta maior, 9 menos 6, 3. Maior se torna menor. Quinta justa, 9 menos 5, 4. Justo permanece justo. Sexta menor, 9 menos 6, 3. Menor se torna maior. Então, vamos recapitular aqui o que nós falamos até agora, as partes mais importantes, né? Se o intervalo for melódico, ele muda de posição.
Primeiro que eu mantenho, né, a ordem sucessiva das notas. Então, aqui eu tenho Sol, Mi, e eu mantenho na inversão essa mesma ordem, Sol, Mi. Só que eu mudo a posição, né? A ascendente passa a ser descendente. E quando for harmônico, ele vai continuar sendo harmônico na sua inversão, usando o mesmo procedimento que nós fizemos na inversão do melódico, né? Que é a questão da nota mais aguda uma oitava abaixo, ou a mais grave uma oitava acima. Essa questão também de nós subtrairmos 9 do intervalo original, nós vamos achar o número do intervalo invertido, e aquela questão maior passa a ser menor, menor passa a ser maior, aumentado passa a ser diminuto, diminuto aumentado, e o justo permanece justo. Perfeito? Vamos agora trabalhar a questão da inversão da oitava justa, porque a oitava também é um intervalo simples, né? Mas cabe aqui digamos assim, uma observação aqui diferenciada para esse intervalo. O intervalo da oitava justa enquadra-se nas regras da inversão, justamente por ele ser um intervalo simples, como eu tinha falado. Mesmo a inversão da oitava justa transformando-se na repetição do mesmo som, irá defini-lo como primeira justa. Vamos lá. Aqui nós vamos ter uma classificação teórica, né? Vamos lá, vou explicar por etapa aqui. Então, aqui eu tenho a oitava justa, Dó, Dó, intervalo melódico. No primeiro exemplo aqui, eu peguei a nota mais aguda e coloquei uma oitava abaixo. Quando eu inverto o intervalo de oitava justa, o que acontece? Eu igualo as suas notas, né? A verdade é essa, eu igualo. Na verdade, não tem aquela questão de ultrapassar, como eu tinha falado, né? É como se fosse uma exceção à regra, digamos assim, né? Não está existindo exatamente uma inversão, né? Eu não estou cruzando as notas, mas eu igualo as notas, mas o nosso conceito teórico, isso vai ser considerado inversão de intervalos também. Então, oitava justa, Dó, Dó, peguei o Dó mais agudo no primeiro exemplo, coloquei abaixo, e eu tenho a repetição do mesmo som. Então, eu posso colocar que foi um intervalo uníssono, né? Uníssono quer dizer o mesmo som. No segundo exemplo aqui, eu também inverti o mesmo intervalo, Dó, Dó, só que eu peguei a mais grave e coloquei a oitava acima, também igualei o som. Tá ok? Se nós aplicarmos aquela regrinha matemática, ó, 9 menos 8 dá 1. Justo permanece justo. Então, eu tenho aqui a primeira justa, o que está escrito aí em cima. Tá ok? Então, para o nosso conceito teórico, nós vamos chamar a inversão do intervalo de oitava justa de primeira justa. Tá ok? Já aproveito para dizer, se eu tiver a mesma nota, eu posso classificar esse intervalo como primeira justa. Perfeito? Então, é isso. Aqui nós temos também a inversão da oitava aumentada e diminuta. Aí aqui também eu vou falar algumas coisas em relação a isso. A oitava aumentada e a oitava diminuta invertidas passam a ser um semitom cromático. Então, gente, esse conceito aqui é um conceito da Maria Prioli, que fala que a oitava aumentada e a oitava diminuta invertidas passam a ser um semitom cromático. Deixa eu falar primeiro aqui da oitava diminuta, aqui, ó. Dó, Dó bemol. Dó, Dó bemol tem oitava diminuta, né? Se fosse Dó, Dó seria justo, tá perdendo o semitom, ficou diminuta. Ok, oitava diminuta. Então eu repeti aqui, no primeiro exemplo aqui da inversão, eu repeti o Dó, peguei a mais aguda, coloquei para baixo, ficou Dó bemol. Perfeito? Dó, Dó bemol realmente é um semitom cromático. Lembrando que semitom cromático são notas, é o semitom formado por nota do mesmo nome, né? Dó, Dó bemol. No segundo exemplo aqui, eu tenho também a mesma inversão do mesmo intervalo, só que eu estou colocando a nota mais grave uma oitava acima, né? Dó, Dó bemol, peguei o Dó mais grave e joguei para cima. Da mesma forma, eu tenho um semitom cromático. Uma outra forma também que eu tenho aqui de classificar a inversão da oitava diminuta é a seguinte. Vamos fazer aquela subtração. 9
menos 8, né? 9 menos o intervalo original, que vai dar 1. 9 menos 8, 1. O diminuto passa a ser aumentado. Dó bemol, eu posso classificá-lo como um intervalo de primeira aumentada. Vamos entender? Nós já vimos que se eu tenho a mesma nota, né? Dó é uma primeira justa. Então, se eu coloco um bemol no dó, eu vou estar abaixando e vou estar distanciando. Se eu estou distanciando, estou ganhando um semitom. O justo, quando ganha 1, se torna aumentado. Então, a primeira justa, quando ganha 1, semitom, se torna primeira aumentada. Então, tanto faz se eu colocasse um bemol ou um sustenido, porque, de qualquer maneira, eu estaria distanciando e ganhando um semitom. Ou seja, não existe intervalo de primeira diminuta. Apenas primeira justa e primeira aumentada. Primeira diminuta não existe. E é aí que eu quero agora falar sobre o intervalo de oitava aumentada com vocês. Como nós lemos aqui em cima, né? Está dizendo que o intervalo de oitava aumentada e a oitava diminuta invertidas passam a ser semitom cromático. Na verdade, essa definição aqui é uma definição do livro Maria Luísa de Matos Prioli, que é um excelente livro de teoria. Sendo que, na verdade, não está correto nós afirmarmos, embora tenha sido apresentado também aqui neste livro, mas depois também vai ser apresentado o outro conceito, né? Vou mostrar para vocês por que não está correto exatamente. Aqui eu tenho dó e dó sustenido, uma oitava aumentada. Dó seria justo, ganhou um semitom, oitava aumentada. Eu fiz o procedimento, peguei a nota mais aguda, coloquei a oitava abaixo. Realmente, tendo feito esse procedimento, originou aqui, o resultado foi um semitom cromático, de fato. Mas a questão é que esse procedimento não acarretou a inversão do intervalo. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi a mesma coisa que nós fizemos lá na classificação dos intervalos compostos, quando nós aproximávamos, né, uma nota da outra, como? Oitavando, abaixo ou acima, para nós formarmos o intervalo correspondente simples, né, desse intervalo composto, e nós classificarmos esse simples para nós termos, consequentemente, a classificação do intervalo composto. Então, o intervalo de oitava aumentada, ele é um intervalo composto, vou provar para vocês aqui. Primeiro, visualmente falando, eu já percebo que eu nem sequer chego na outra nota, né? Eu não chego na outra nota. Então, visualmente falando, eu já consigo perceber alguma coisa. Mas aqui, a prova é aqui, ó. Se nós fizermos aquele procedimento, 9 menos 8 dá 1. O aumentada passa a ser diminuto. E não existe intervalo de primeira diminuta. Se nós classificarmos aqui esse dó sustenido, eu vou ter um intervalo de primeira aumentada, né? O justo, quando ganha 1, se torna aumentada. Repetindo, não existe esse intervalo de primeira diminuta. Então, essa é a prova de que o que nós fizemos aqui, na verdade, foi nós acharmos o intervalo correspondente simples da oitava aumentada. Então, gente, remodelando aqui o nosso conceito, né, que nós falávamos que o intervalo simples é aquele contido dentro de uma oitava. Então, aqui agora nós vamos reformular esse conceito. Nós vamos ver um novo conceito, né, que diz que, nesse caso aqui, o que eu estou vendo? Que o intervalo simples é aquele contido dentro da oitava justa. Porque se eu tenho uma oitava aumentada, eu já terei também um intervalo composto. Então, o intervalo de oitava aumentada, ele é composto e ele não poderá ser invertido. Então, vamos continuar lendo aqui. Eu uso esse livro aqui também como apoio, né? E muitas vezes às vezes eu falo uma coisa e leio depois, ou leio e repito depois explicando, enfim. Na verdade, eu sigo aqui como um apoio mesmo para estar ministrando aqui as aulas para vocês. Então, aqui está dizendo assim, ó, o intervalo invertido
da oitava diminuta é de primeira aumentada. Então, nós já falamos isso. Não custa nada nós darmos uma outra olhada. Dó, dó bemol. Dó, dó bemol, oitava diminuta. Quando eu inverto, se transforma numa primeira aumentada ou semitom cromático, né? Tá aqui, ó, 9 menos 8, 1. Diminuto passa a ser aumentado. E é claro que eu vou olhar para o intervalo aqui e vou classificar, porque eu sei classificar intervalos. Do dó para o dó seria justo. O bemol está fazendo distanciar. Primeira aumentada. No outro exemplo aqui é o mesmo intervalo, só que eu peguei a outra nota para oitavar. Vamos lá. O intervalo invertido da oitava aumentada é de primeira aumentada, já que não existe intervalo de primeira diminuta, como nós já falamos e mostramos. Daí se conclui que a oitava aumentada é um intervalo composto. Então, nesse livro aqui, ele apresenta o primeiro conceito, que é o conceito da Maria Priori. Está aqui, ó. A oitava aumentada e a oitava diminuta, invertidas, passam a ser o semitom cromático. Então, na Maria Priori, esse conceito aqui ele é definitivo. Tanto que essa aqui é uma questão que cai muito em prova, né? Colocar verdadeiro ou falso, exemplo de uma questão de enunciado. A oitava aumentada e a oitava diminuta invertidas passam a ser semitom cromático, verdadeiro ou falso. É claro que numa prova eu vou colocar verdadeiro, porque eu vou entender o contexto, o autor que está sendo ali mencionado ali, o livro, enfim, vou colocar verdadeiro. Mas esse outro conceito que o próprio livro aqui está apresentando também, ele é mais exato. Mais exato não, ele é o correto, na verdade, né? Então tá aqui, ó. Portanto, intervalo simples é aquele que se acha contido dentro da oitava justa. E intervalo composto é aquele que ultrapassa o limite da oitava, também já falei isso. Então, até a oitava justa, ele é simples. Oitava aumentada, ele já vai ser um intervalo composto. E está aqui mais uma vez o exemplo, está errado aqui, inclusive, na tela aqui, teve uma erro de digitação aqui do livro. Aqui é a oitava aumentada do dó sustenido, foi feito o procedimento e eu tenho um intervalo de primeira aumentada. Quando eu inverto, entre aspas, porque não é inversão, mas quando eu faço o procedimento de colocar a nota mais aguda uma oitava abaixo ou a mais grave uma oitava acima, eu passo a ter um intervalo de primeira aumentada. Então, se ele o original é uma oitava aumentada, e quando eu faço o procedimento eu tenho uma primeira aumentada, é porque eu não inverti. O que eu fiz aqui, na verdade? Eu fiz o que nós fizemos lá na classificação dos intervalos compostos, que nós formávamos um intervalo simples, aí nós classificávamos esse intervalo simples e essa classificação seria a mesma classificação do composto, como vocês lembram bem, porque está recente essa matéria. Para fechar aqui, ó, geralmente não se invertem os intervalos compostos, pois colocando a nota mais grave uma oitava acima ou a mais aguda uma oitava abaixo, perde a sua característica de composto. Realmente, se você pegar o intervalo composto e você, já falei isso muitas vezes aqui, né, colocar a mais aguda uma oitava abaixo, você, na verdade, transforma esse intervalo num intervalo simples. Então, por isso que fala que perde a característica, porque de composto ele vem para simples. Porque, na verdade, não é inversão. Eu estou achando aqui um intervalo correspondente simples. Tá ok? É o mesmo caso que acontece na oitava aumentada e na primeira aumentada. Tá ok? Até existe a inversão, melhor dizendo, do intervalo composto. Mas nós não iremos falar isso nessa oportunidade. Nós vamos ver agora alguns exercícios, como sempre nós fazemos. Nós vamos classificar e inverter os intervalos. Eu peço a vocês aí que possam tentar mentalizar o resultado aqui do exercício, já que nós não temos ele aqui concluído, né? Ele não está feito, não. Então, aqui, ó, de novo, né? Repetindo, classificar e inverter os intervalos. Eu tenho aqui Dó, Sol sustenido, que é um intervalo de quarta aumentada. Vou me apressar um pouquinho aqui, tá? Quarta aumentada. Como é que eu vou inverter isso aqui, então? Ou vou pegar esse Dó, né, que está aqui no terceiro espaço da pauta, na clave de Sol, e vou colocar para baixo. Então, ele vai passar a estar
na primeira linha suplementar inferior, ou esse Sol sustenido, que está aqui na segunda linha, e coloco para cima, e passaria a estar no primeiro espaço suplementar superior. Tanto faz. Então, tente mentalizar aqui. Ó. Vou pegar esse Dó, coloquei aqui na primeira linha suplementar e repetir o Sol sustenido. Então, aqui eu vou ter uma quinta aumentada. Então, quarta diminuta passa a ser, na inversão, uma quinta aumentada. Ok? 9 menos 4, 5. Diminuto passa a ser aumentado. Próximo exemplo aqui. Sol Mi é uma sexta. Se fosse natural, seria maior. Bemol está fazendo perder menor. Uma sexta menor. Então, eu vou repetir esse Sol aqui. Primeira nota eu repeti. Na segunda linha. Peguei o Mi bemol, que é mais agudo, e joguei para a primeira linha. Então, passou a ter um intervalo de terça maior. Então, a sexta menor, 9 menos 6, 3. Menor passa a ser maior. Terça maior. Se estiver muito rápido, façam aquele procedimento. Deem pausa, peguem um papel, um caderno e tentem me acompanhar. Acompanhe a minha explicação fazendo, que vai ser produtivo para vocês. Deixa eu tentar dar mais 2 exemplos aqui para nós terminarmos e concluirmos essa etapa aí de inversão de intervalos. Deixa eu ver aqui um oitavo aqui, ó. Mi sustenido. Se fosse natural, seria justo. Mi sustenido está fazendo perder um semitom porque eu estou levando a mais grave. Então ficou diminuta. Oitava diminuta. Vou repetir esse Mi aqui no quarto espaço da pauta. Vou pegar esse Mi sustenido que está na primeira linha, jogar também para o quarto espaço. Então vai ficar Mi sustenido. Vai ficar um semitom cromático ou um intervalo de primeira aumentada. Então aqui eu tenho uma oitava diminuta no intervalo original. Na sua inversão, ele foi para uma primeira aumentada. 9 menos 8, 1, primeira, diminuto passa a ser aumentado. Tá ok? Aqui mais um exemplo interessante aqui, ó. O intervalo de segunda. Aqui eu tenho Ré, Mi bemol, então eu tenho a segunda menor. Esse intervalo está harmônico, perfeito? É aquela segunda que uma notinha coladinha na outra. Então é um intervalo harmônico. Então eu posso pegar tanto o Mi bemol e jogar para baixo, quanto o Ré jogar para cima. Existem algumas situações, gente, que assim, eu diria para vocês, que o próprio intervalo ele já nos sugere a que nota nós devemos mexer. Por exemplo, aqui, eu não vou pegar o Mi bemol e jogar para baixo, porque eu vou pegar uma nota aqui com muitas linhas e espaços suplementares inferiores. Então, fica mais cômodo eu pegar o Ré e jogar para cima. E é o que eu faria. Então, vindo para cá, para essa pauta aqui, para esse compasso aqui, melhor dizendo, vou deixar o Mi bemol na primeira linha e vou jogar o Ré para a quarta linha. Então, aqui eu teria uma segunda menor, eu tenho uma segunda menor no intervalo original, e na sua inversão eu tenho uma sétima maior. Ok? Vai ficar Mi bemol e Ré. Mi bemol e Ré. Mi Ré seria a sétima menor, bemol faz ganhar 1, fica maior. Então, 2 ou 9 menos 2 dá 7, menor passa a ser maior. Beleza? Então, aqui eu concluo essa etapa de inversão de intervalos. Tá ok? Pontos importantes, tem poucos segundos aqui para fechar. O intervalo composto não se inverte. A oitava justa, invertida, passa a ser a repetição do mesmo som. Nós podemos chamar de primeira justa. E na inversão da oitava diminuta, nós passamos a ter um semitom cromático ou uma classificação de primeira aumentada. Só para nós fecharmos aqui. Então, vou colocar os exercícios lá no grupo e continuamos na próxima aula, o próximo tópico. Um abraço a todos.